O cheiro de água sanitária já não incomodava mais. Amélia Silva torcia o pano com força, observando as gotas escorrerem entre seus dedos calejados, enquanto o relógio de parede marcava 3 da manhã. O silêncio era absoluto, apenas o zumbido, distante do ar-condicionado, e o rangido de seus joelhos, toda vez que se abaixava para esfregar o mármore italiano. Uma década limpando escritórios enquanto a cidade dormia. Ela parou diante da janela panorâmica. Lá embaixo, as luzes piscavam como estrelas caídas. Quantas vidas aconteciam naquele momento? Quantas pessoas jantavam em restaurantes caros enquanto ela comia marmita fria, sentada no chão do banheiro de serviço? O celular vibrou. Mensagem de Dona Lourdes à supervisora. Amélia, o escritório do CEO precisa estar impecável amanhã. Reunião importante. Ela suspirou e empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor, os rodízios chiando contra o silêncio. A porta dupla de vidro fosco exibia letras douradas. Ricardo Almeida, CEO. Passou o cartão de acesso. A porta destrancou com um clique suave. O escritório cheirava a café caro e papel novo. Estantes de livros que provavelmente nunca foram lidos. Uma mesa gigantesca, vazia exceto por um laptop fechado e um porta-retratos virado para baixo. Curiosidade. Aquela velha conhecida, Amélia olhou para os lados. Ninguém. Nunca havia ninguém. Virou o porta-retratos. Uma garotinha de uns 7 anos, sorriso largo, segurando um sorvete. Ao lado dela, o homem que ela via apenas em fotografias institucionais sorria de verdade. Não aquele sorriso corporativo dos quadros espalhados pelo prédio. Ele também é humano, murmurou, recolocando o porta-retratos. Começou a limpar quando algo chamou sua atenção. Uma gaveta entreaberta. Papéis velhos, amarelados, revirados às pressas. Não era da conta dela, mas a mão já estava estendida. Um envelope pardo. Dentro, documentos antigos, contratos. E no topo, uma assinatura que fez seu coração parar. Antônio Silva, engenheiro eletricista, projeto Helios Sistema. Inteligente de climatização. 1998, o mundo girou. Antônio Silva, seu pai. O elevador apitou. Amélia enfiou os papéis de volta, fechando a gaveta às pressas. Seu coração batia tão forte que ecoava pelo escritório inteiro. As portas do elevador se abriram. Um homem cambaleou para fora. Terno impecável agora amarrotado. Gravata torta, olhos vermelhos. Ele se apoiou na parede, exausto, e só então percebeu que não estava sozinho. Ricardo Almeida congelou ao vê-la. Amélia apertou o pano de chão entre os dedos, sem saber se devia cumprimentar, pedir desculpas ou simplesmente desaparecer. Desculpe. A voz dele saiu rouca. Pensei que não havia ninguém. Eu ia. Já estava terminando. Não. Ele levantou a mão cansado. Por favor, não precisa ir. Eu é que estou atrapalhando. Amélia piscou. Executivos nunca pediam desculpas. Nunca diziam por favor para ela. Ricardo entrou cambaleando levemente. Não estava bêbado. Estava exausto, derrotado. Ele deslizou pela parede de vidro até sentar-se no chão, a cidade iluminada às suas costas, como uma ironia cruel de poder. Um bilionário sentado no chão. Amélia ficou paralisada entre o instinto de ir embora e a estranha sensação de que, naquele momento, eles eram apenas 2 seres humanos acordados às 3 da manhã. Você... Ricardo levantou os olhos para ela. Realmente a viu. Você trabalha aqui todas as noites? Há 2 anos, senhor. Ricardo. Ele corrigiu, passando a mão pelo cabelo desalinhado. Pode me chamar de Ricardo. Silêncio pesado. Você está... Bem? Ele riu. Um som amargo, sem humor. Estou sentado no chão do meu próprio escritório às 3 da manhã. Você acha que estou bem? Amélia não soube o que responder. Ricardo olhou para a mesa, para a gaveta entreaberta, e seus olhos se arregalaram levemente. Você abriu a gaveta? O coração de Amélia disparou. Eu não quis... Estava só. Você viu o nome? A voz dele não era acusatória, era esperançosa. Antônio Silva, você viu? Amélia engoliu em seco. Sim, Ricardo fechou os olhos. Esse homem era seu pai, não era? E eu acabei de descobrir que meu pai roubou a invenção que salvou esta empresa da falência. O chão se abriu sob os pés de Amélia. Como você, seu crachá.
Ele apontou para a identificação pendurada no pescoço dela. Amélia Silva. E hoje vasculhando arquivos mortos para uma auditoria? Sua voz falhou. Descobri que meu pai construiu um império em cima da invenção de pessoas como o seu. Amélia sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo se levantou rapidamente e puxou a cadeira de couro para ela. Senta, por favor. Ela se deixou cair na cadeira, aquela mesma cadeira que limpava todos os dias, imaginando como seria estar do outro lado. Meu pai, Amélia começou, a voz trêmula. Ele nunca falou muito sobre o tempo que trabalhou aqui. Só dizia que tinha sido injustiçado. Eu achei que era ressentimento. Mágoa de funcionário demitido. Ricardo puxou a gaveta e tirou o envelope pardo, colocando-o sobre a mesa entre eles. Não foi ressentimento. Foi roubo. Amélia pegou os documentos com mãos trêmulas. Projeto Hélios. Sistema inteligente de climatização e ventilação. Dezenas de páginas técnicas. Desenhos de sensores de presença e temperatura. Cálculos de eficiência energética. A assinatura de seu pai em cada página. Isso aqui, Ricardo apontou para uma cláusula no contrato. Seu pai criou esse sistema quando trabalhava como engenheiro eletricista. Um sistema que regula automaticamente a temperatura de cada andar, usando sensores. Economiza até 40% de energia. Ele deslizou o dedo pela data. Mas veja quando a patente foi registrada. Amélia olhou. 2 semanas depois da demissão de seu pai. Eles esperaram ele sair e registraram em nome da empresa. Ricardo abriu o laptop, mostrando planilhas. Esse sistema está instalado em 47 prédios comerciais que licenciamos a tecnologia. Rende à empresa cerca de R$600 mil por ano. Há 25 anos. Amélia fez as contas mentalmente. 15 milhões de reais. Meu pai... Ela sentiu as lágrimas queimarem. Ele está morrendo. Cirrose hepática. Precisa de transplante. E eu aqui limpando o chão da empresa que roubou dele. A voz quebrou. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira, os olhos nos olhos dela. Por isso eu estou aqui a essa hora. Descobri isso hoje e não consegui ir para casa. Não consegui continuar fingindo que não sabia. Ele segurou a mão dela, um gesto inesperado, quente. Amélia, eu quero consertar isso. Mas só posso fazer se você aceitar lutar comigo. Consertar? Ela retirou a mão, levantando-se bruscamente. Você acha que dá para consertar 25 anos? Meu pai bebeu porque perdeu a esperança. Porque passou a vida sendo chamado de mentiroso. Eu sei que não dá para voltar no tempo. Ricardo também se levantou. Mas posso começar agora. Compensação financeira. Reconhecimento público. Um pedido oficial de desculpas. Pedido de desculpas? Amélia riu sem humor. Seu pai está morto. O meu está morrendo. De que adianta? De que adianta a gente ficar aqui, 2 desconhecidos às 3 da manhã, se não for para tentar fazer o certo? Silêncio. Amélia olhou para aquele homem. Cabelo bagunçado, olheiras profundas, terno caro amarrotado. Um bilionário sentado no chão. Um filho carregando a culpa do pai. Por que isso é tão importante para você? Ricardo voltou a se sentar no chão, cansado demais para manter as aparências. Porque passei 35 anos achando que meu pai era um herói. Self-made man. O homem que construiu tudo do zero. Ele olhou para as próprias mãos. E hoje descobri que ele era um ladrão. Que eu vivo com dinheiro roubado de pessoas como seu pai. Amélia sentou-se no chão também, do outro lado da mesa de vidro. 2 mundos separados por transparência. E o que você pretende fazer? Contratar os melhores advogados, revisar todos os contratos antigos, encontrar todas as vítimas. Ele olhou para ela. Começando por você. Eu sou faxineira, Ricardo. Não tenho dinheiro para advogado. Você não precisa. Eu pago tudo. Mas preciso que você confie em mim. E eu sei que não tenho esse direito. Amélia balançou a cabeça. Se eu processar a empresa, perco meu emprego. É o único dinheiro que tenho para pagar o hospital do meu pai. Então você fica no emprego. Eu crio um fundo emergencial para as despesas médicas enquanto o processo corre. Ricardo se inclinou para a frente. Amélia, você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Por que eu deveria confiar em você? Você é o filho do homem que destruiu meu pai. A pergunta ficou suspensa no ar. Ricardo respirou fundo, porque, há 6 meses, tranquei minhas chaves dentro deste escritório às 3 da manhã. Você estava limpando o corredor.
Destravou a porta com um clipe de papel e nem pediu nada em troca. Ele sorriu triste. Você me ajudou porque era a coisa certa a fazer. Agora eu quero fazer a mesma coisa por você. Amélia se lembrou daquela noite. O homem apressado, estressado, quase ignorando sua existência, enquanto ela abria a porta. Você lembra disso? Eu sempre te vi, Amélia. Você nunca foi invisível para mim. Dias após a descoberta, o vestiário das funcionárias da limpeza cheirava a mofo e desinfetante. Amélia trocava o uniforme quando Cláudia entrou como sempre. Cabelo descolorido preso em rabo de cavalo, sempre com fofoca nova. Menina, você tá estranha há dias. O que tá acontecendo? Amélia hesitou, fechando o armário. Nada, só cansada. Cláudia não pareceu convencida. Jorge disse que te viu conversando com o CEO no corredor. 2 vezes. O estômago de Amélia apertou. Era sobre limpeza do escritório dele. Claro, limpeza. Cláudia pegou a bolsa. Só cuidado, tá? Esse povo lá de cima não é como a gente. Quando Cláudia saiu, Amélia sentou no banco, exausta. Ela ainda não tinha decidido nada. O cartão da doutora Paula estava guardado na carteira há dias, queimando como brasa. Não queria aceitar ajuda. Não queria dever nada a Ricardo. Mas o celular tocou. Hospital. Alô? Senhorita Silva? Precisa vir aqui, urgente. No hospital, o médico foi direto ao ponto. Seu P.A. Jorge disse que te viu conversando com o CEO no corredor. 2 vezes. O estômago de Amélia apertou. Era sobre limpeza do escritório dele. Claro, limpeza. Cláudia pegou a bolsa. Só cuidado, tá? Esse povo lá de cima não é como a gente. Quando Cláudia saiu, Amélia sentou no banco exausta. Ela ainda não tinha decidido nada. O cartão da doutora Paula estava guardado na carteira há dias, queimando como brasa. Não queria aceitar ajuda. Não queria dever nada a Ricardo. Mas o celular tocou. Hospital. Alô? Senhorita Silva. Precisa vir aqui, urgente, no hospital. O médico foi direto ao ponto. Seu pai precisa entrar na lista de transplante imediatamente. Mas sem plano premium, o tempo de espera pode ser de 3 a 5 anos. Ele não tem 3 anos, Amélia sussurrou. Eu sei. Por isso estou recomendando fortemente que consigam o plano premium. Com ele, a espera cai para 6 meses a 1 ano. Quanto custa? A entrada é de R$50 mil. Depois 1.500 por mês. Amélia sentiu o chão sumir. 50 mil. Ela não tinha nem 5 mil na poupança. Naquela noite, no quarto de hospital. Antônio estava dormindo, o rosto pálido, a respiração irregular. Amélia segurou a mão frágil dele. Pai, eu não sei o que fazer, ela sussurrou. Se eu aceitar a ajuda dele, vão dizer que sou interesseira, que estou me aproveitando. Mas se não aceitar, a voz quebrou. Você vai morrer. Ela pegou o cartão da doutora Paula, os dedos tremendo. Respirou fundo, discou. Alô, doutora Paula. Meu nome é Amélia Silva. Ricardo Almeida me passou seu contato. Eu preciso de ajuda. 2 dias depois, escritório da doutora Paula. Paula Mendes era direta. 40 e poucos anos, cabelos curtos, olhar afiado. Li os documentos que Ricardo me enviou. O caso é sólido. Ela tirou os óculos. Mas preciso que você entenda. Processos contra grandes corporações demoram. Meses, provavelmente anos. Meu pai não tem anos. Eu sei. Por isso Ricardo propôs algo. Paula abriu outra pasta. Ele quer criar um fundo emergencial para cobrir as despesas médicas do seu pai enquanto o processo corre. 50 mil de entrada para o plano premium, mais as mensalidades. Eu não quero caridade. Não é caridade. Paula empurrou um documento. É um adiantamento da compensação futura. Quando ganharmos, e vamos ganhar, esse valor será deduzido do total. Você não vai dever nada. Amélia leu o contrato com atenção. Estava tudo lá, preto no branco. E se perdermos? Há uma cláusula aqui isentando você de qualquer devolução. Ricardo assume todo o risco. Por que ele faria isso? Paula se recostou. Honestamente? Acho que ele se sente culpado, mas também acho que ele se importa. Vi muitos empresários na minha carreira. A maioria quer abafar escândalos. Ricardo quer fazer o certo. Ela colocou os óculos de volta. Mas eu trabalho para você. Se em algum momento achar que não estou defendendo seus interesses, me demite. Amélia olhou para o documento mais uma vez.
Pensou no pai definhando naquela cama. Assinou. Uma semana depois. Amélia estava limpando o 15º andar quando seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Amélia, aqui é Ricardo. Paula me passou seu número. Com sua permissão. Soube que assinou os documentos. Seu pai já pode entrar na lista Premium. Como você está? Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Confusa, mas grata. Obrigada por isso. A resposta veio rápida. Você não precisa agradecer. É o mínimo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você gosta de café? Amélia sorriu apesar de si mesma. Depende. Por quê? Porque eu gostaria de te ver. Sem advogados, sem documentos, só conversar, se você quiser. Ela hesitou. Parte dela gritava para recusar, manter distância. Mas outra parte, a parte que viu sinceridade nos olhos dele naquela madrugada, queria dizer sim. Tem uma padaria na rua São João. R$ 22 hoje? Estarei lá. 22h15, padaria Bom Dia. Ricardo já estava lá, jeans e camisa simples. Parecia nervoso. Oi, ela disse, sentando. Joy, obrigado por vir. Ele pediu 2 cafés. Como está seu pai? Melhor. Sabendo que tem chance real de transplante. É como se ele tivesse voltado a ter esperança. Fico feliz. Silêncio constrangido. Ricardo, eu preciso te perguntar uma coisa. Qualquer coisa. Seu pai? Ele ainda é vivo? Ricardo pareceu surpreso pela pergunta. Não. Ele morreu há 5 anos. Infarto fulminante. Amargura na voz. Morreu achando que era um herói. E a empresa? É sua? Não totalmente. Herdei a presidência. Mas é uma empresa de capital aberto. Há acionistas, conselho. Eu sou o CEO, mas não dono absoluto. Ele mexeu no café. Por isso é tão complicado. Cada decisão que tomo precisa passar pelo conselho. E eles... Nem todos concordam com o que estou fazendo. Compensar meu pai? Fazer o certo. Ele olhou para ela. Mas eu não vou desistir. Mesmo que me custe a presidência. Não fala isso. É verdade. Amélia, eu passei 35 anos construindo uma imagem do meu pai na cabeça. E em um dia, descobri que era mentira. Que ele era ladrão. Sua voz embargou. Eu não quero ser como ele. Não importa o preço. Amélia viu a dor genuína nos olhos dele. Você não é como ele. Você está aqui tentando consertar. Por causa de você. Você me mostrou que coragem não é ter poder. É fazer o certo mesmo quando tudo está contra você. Eles ficaram ali, tomando café ruim em xícaras lascadas. E pela primeira vez, Amélia permitiu que o medo diminuísse um pouco. Talvez, só talvez ela pudesse confiar nele. 3 semanas depois, a sala de conferências intimidava. Mesa enorme, cadeiras de couro vista panorâmica. Amélia usava o vestido simples que Paula tinha emprestado. Do outro lado, Ricardo, Beatriz, diretora jurídica, e 2 advogados corporativos de terno cinza idêntico. Obrigado por vir, Amélia. Ricardo começou formalmente. Paula abriu sua pasta. Minha cliente tem caso sólido contra a Almeida Corp por apropriação indevida de propriedade intelectual e compensação não paga. O advogado mais velho folheou documentos. Reconhecemos irregularidades no registro de patente de 1998. Estamos preparados para oferecer compensação. Quanto? Paula foi direta. 3 milhões de reais. Silêncio. Amélia sentiu tontura. 3 milhões era mais do que podia imaginar. Mas Paula nem piscou. É inaceitável. Desculpe. O advogado pareceu genuinamente surpreso. 3 milhões para 25 anos de uso de patente, que rende 600 mil por ano. Paula se inclinou. Vocês me subestimam. O valor justo é 8 milhões. O outro advogado quase engasgou. 8 milhões é absurdo. Absurdo foi roubar e lucrar milhões enquanto o inventor morria na miséria. Paula não recuou. 8 milhões ou tribunal. Ricardo, calado até então, levantou a mão. 8 milhões está acordado. Todos olharam para ele, incluindo seus próprios advogados. Ricardo, o mais velho começou. Precisamos discutir. Não há nada para discutir. 8 milhões é justo. Ele olhou para Amélia. É o mínimo que devemos. O advogado suspirou resignado. Muito bem. Mas com condições. Acordo de confidencialidade sem exposição pública. Não. Ricardo o cortou.
sem confidencialidade. Parte da compensação é reconhecimento público. O mundo precisa saber que Antônio Silva é o verdadeiro inventor. Os advogados trocaram olhares preocupados. Ricardo, você entende que isso pode gerar? Entendo perfeitamente. E é exatamente o que vou fazer. Ele pegou uma pasta. Estou propondo a criação do Centro Cultural Antônio Silva. Abriu revelando projetos arquitetônicos. Um centro educacional oferecendo cursos gratuitos de engenharia, programação, design para jovens da periferia. Ele olhou para Amélia. Para que nenhum talento seja desperdiçado por falta de oportunidade. Amélia não conseguia respirar. Olhou para os projetos. Um prédio lindo com o nome do pai na fachada. Isso é real? É real, se você aceitar. As lágrimas finalmente caíram. Meu pai ia amar isso. Ricardo sorriu. Então está decidido. 8 milhões, tratamento médico integral, reconhecimento público e o centro cultural. Ele olhou para os advogados. Preparem os documentos. Depois, no corredor, Amélia encostou na parede, processando tudo. Amélia. Ricardo estava a alguns metros, mãos nos bolsos. Obrigada, ela disse simplesmente. Você não precisa. Preciso sim. Você não precisava do centro cultural. O dinheiro já seria... Não é sobre dinheiro, é sobre legado. Garantir que o nome do seu pai signifique algo. Ele deu um passo. Que as pessoas saibam que ele era brilhante. Eles ficaram ali, no corredor vazio. Meu pai me contou que você foi visitá-lo. Amélia disse baixinho. Ricardo pareceu surpreso. Ele contou? Contou? Disse que você chorou quando ele contou a história dele. Ricardo corou. Eu não queria que você soubesse. Achei que ia parecer manipulação. Não pareceu, pareceu humano. Ela deu um passo mais perto. Obrigada por ver meu pai. Por nos dar dignidade de volta. Ricardo olhou para ela com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Amélia, A porta da sala se abriu. Beatriz saiu. Ricardo, Marcelo está ao telefone, furioso. Quer falar com você agora. Ricardo suspirou. Tá bom. Ele olhou para Amélia mais uma vez. A gente conversa depois? Conversa. Naquela noite, ligação de Marcelo para Ricardo. Você enlouqueceu completamente. Ricardo afastou o telefone do ouvido. Marcelo, 8 milhões. Um centro cultural. Reconhecimento. Público. Marcelo gritava. Você vai destruir a imagem da empresa. Do nosso pai. Nosso pai destruiu a própria imagem quando roubou. Isso foi há 25 anos. Já prescreveu. Você está fazendo isso por culpa? Por essa mulher? Cuidado! Ricardo avisou a voz gelada. Todo mundo vê, Ricardo. Você está cego por uma faxineira bonita com história triste. Termina essa frase e você está fora do conselho. Você não pode me tirar. Sou vice-presidente e acionista. Posso te rebaixar. E vou. Se continuar desrespeitando Amélia ou qualquer pessoa que esta empresa prejudicou. Você vai se arrepender disso. Marcelo desligou. Ricardo ficou olhando para o celular, sabendo que a guerra estava apenas começando. 3 semanas após a reunião formal. Amélia torcia o pano de chão no 15º andar do prédio B, o novo setor onde Dona Lourdes a tinha realocado. Era menos movimentado, mais silencioso, menos chance de cruzar com Ricardo nos corredores corporativos, o que era bom. Provavelmente ela não sabia mais. Desde aquela reunião, desde o acordo de 8 milhões, desde o centro cultural com o nome do pai, tudo parecia surreal. Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O celular vibrou no bolso. Mensagem de Ricardo. Bom dia. Como está seu pai? Ela sorriu pequeno antes de responder. Melhor. Fisioterapia está ajudando. Obrigada por perguntar. Que bom. Os projetos do centro estão avançando. Gostaria de mostrar para vocês. Almoço domingo? Amélia olhou para a mensagem por um longo momento. Nas últimas semanas, Ricardo tinha mantido contato regular. Sempre respeitoso, sempre perguntando sobre o pai, sempre com atualizações sobre o processo. Mas também, pessoal, mensagens de bom dia, perguntas sobre como ela estava. Pequenas conversas que não tinham nada a ver com processos ou compensações. E ela, contra todo o seu instinto de autopreservação, estava começando a gostar disso. Amélia. Ela pulou quase derrubando o balde. Jorge, o segurança, estava parado no corredor. Desculpa.
Não queria assustar. Só vim avisar que Dona Lourdes quer falar com você antes de você ir embora. Algum problema? Jorge deu de ombros. Não pareceu. Só disse que era importante. No escritório de Dona Lourdes, fim do turno. Senta, Amélia. Lourdes parecia cansada, mas não hostil. Recebi uma ligação estranha hoje. Do departamento de RH. Ela cruzou os braços. Queriam saber se você tinha interesse em fazer faculdade. Amélia piscou confusa. O quê? Aparentemente, a empresa tem um programa de bolsas para funcionários que querem se qualificar. Não é muito divulgado, mas existe. Lourdes a olhou penetrante. E seu nome foi sugerido. O coração de Amélia acelerou. Sugerido por quem? Não disseram. Mas não é difícil adivinhar. Lourdes suspirou. Olha, Amélia, eu não sei exatamente o que está acontecendo entre você e o CEO. Nada está acontecendo. Deixa eu terminar. Lourdes levantou a mão. Eu não julgo, mas preciso que você entenda. Se aceitar esse tipo de ajuda especial, as pessoas vão falar, vão dizer que você está recebendo tratamento preferencial. Eu não pedi isso. Eu sei, mas ele está oferecendo. Lourdes empurrou um papel através da mesa. É um bom programa. Bolsa integral. Horário de trabalho reduzido para compensar as aulas. Se fosse qualquer outra pessoa, eu diria para aceitar sem pensar. Mas não sou qualquer pessoa. Não. Você é alguém processando a empresa e aparentemente próxima do CEO. Lourdes tirou os óculos para limpar. Então a decisão é sua. Mas seja qual for, vai ter consequências. Amélia pegou o papel, as mãos tremendo levemente. Programa de Desenvolvimento Educacional. Enfermagem. Era exatamente o curso que ela sempre quis fazer. Posso pensar? Pode, mas RH precisa de resposta até sexta. Naquela noite, no apartamento novo. Antônio estava na cozinha fazendo chá. Um progresso enorme, considerando que há um mês mal conseguia sair da cama. Pai, preciso te contar uma coisa. Ele se virou preocupado. O que foi? Amélia contou sobre a bolsa. Sobre a sugestão. Sobre o dilema. Antônio escutou em silêncio. Depois sentou pesadamente na cadeira. E o que você quer fazer? Eu não sei. Quero fazer enfermagem, claro que quero. Mas não assim. Não com todo mundo achando que é favor que eu estou... E... Minha filha. Antônio segurou a mão dela. Você vai ouvir fofoca de qualquer jeito. Se aceitar, vão dizer que é protegida. Se recusar, vão dizer que é orgulhosa. Se continuar trabalhando normal, vão inventar outra coisa. Ele apertou. Então para de tentar controlar o que os outros pensam. E faz o que é melhor para você. Mas, sem mais. Você quer ser enfermeira? Quero. Então vai. E dane-se o resto. Amélia riu através das lágrimas. Desde quando você fala palavrão? Desde que minha filha teimosa começou a complicar as coisas simples. Ele sorriu. Agora me ajuda a responder essa mensagem do Ricardo, confirmando o almoço de domingo. Ele quer mostrar não sei o que sobre o centro. Você já respondeu? Já. Disse que a gente ia. Algum problema? Amélia balançou a cabeça sorrindo. Nenhum, pai. Domingo, meio-dia. O condomínio de Ricardo era discreto, mas claramente caro. Amélia e Antônio subiram até o 15º andar. Ela nervosa no vestido simples, o pai com a camisa nova que ela tinha comprado. A porta se abriu antes que tocassem a campainha. Ricardo estava ali, jeans e camisa polo, pés descalços, cabelo levemente bagunçado. Parecia normal, acessível. Antônio. Ele cumprimentou o pai primeiro, apertando sua mão com cuidado. Que bom ver o senhor com melhor aspecto. Graças a você, rapaz. Não, graças aos médicos. Que a teimosia de vocês dois. Ricardo sorriu para Amélia. Oi? Oi. Um momento que se estendeu meio segundo a mais do que deveria. Entrem, por favor. O apartamento era surpreendente. Grande sim, mas não ostentoso. Decoração simples, elegante. Livros nas estantes. Livros de verdade com marcadores e páginas dobradas. Brinquedos de criança espalhados em um canto. Fotos de Sofia por toda parte. Desculpem a bagunça. Ricardo disse, recolhendo alguns desenhos da mesa. Minha filha passou o fim de semana aqui. Voltou para a casa da mãe hoje de manhã. Cadê ela? Amélia perguntou, tentando disfarçar a decepção. Com a ex-mulher. Mas ela ficou muito chateada de não conhecer vocês.
Fez eu prometer que da próxima vez ela estaria aqui. Ele sorriu. E tirar foto do almoço para mostrar. Eles foram para a varanda. Uma mesa posta com comida caseira. Nada de ostentação. Você cozinhou? Amélia arregalou os olhos. Tentei. Ricardo riu sem graça. Macarronada. É basicamente a única coisa que sei fazer sem queimar. Durante o almoço, Ricardo mostrou os projetos do Centro Cultural em um tablet. A fachada vai ter o nome aqui. Centro Cultural Antônio Silva. Ele ampliou a imagem. 3 andares. Laboratórios de informática, salas de aula, biblioteca, espaço maker. Antônio olhava com os olhos marejados. Isso é mais do que eu poderia ter sonhado. O senhor merece isso e muito mais. Ricardo passou para a próxima imagem. E aqui, no hall de entrada, uma placa contando sua história. O projeto Helios. Como o senhor criou. Como revolucionou a eficiência energética. Quando vai inaugurar? Amélia perguntou. Se tudo correr bem, em 6 meses. Ricardo olhou para Antônio. Espero que o senhor já esteja recuperado do transplante para cortar a fita. Antônio riu limpando os olhos. Vou fazer de tudo para estar lá. Depois do almoço, enquanto Antônio descansava no sofá, Amélia ajudou Ricardo a lavar a louça. Você não precisa, ele começou. Que eu sei lavar louça, Ricardo. É praticamente minha especialidade. Ela sorriu. Eles lavaram em silêncio confortável por alguns minutos. Como você está lidando com tudo? Ricardo perguntou. Confusa. Amélia enxaguou um prato. CRH me ofereceu uma bolsa para fazer enfermagem. Ricardo parou de lavar. Sério? Que ótimo. Você sabia disso? Ele hesitou. Eu sugeri que olhassem o programa de bolsas. Mas a decisão foi deles. É um programa real, Amélia. Não inventei nada. Mas você colocou meu nome. Coloquei. Ele a encarou. Porque você merece. Porque vi como você fala sobre enfermagem. Com os olhos brilhando. E pensei, por que não? Porque as pessoas vão dizer que é favorecimento. E daí? A voz dele ficou mais intensa. Amélia, você passa a vida se preocupando com o que os outros vão dizer. Mas e você? O que você quer? Suas mãos se tocaram na água da pia. Um toque que durou 1 segundo a mais do que deveria. Amélia afastou a mão primeiro. Eu quero fazer enfermagem. Sempre quis. Então faz. E deixa o resto falar. Papai! Uma voz aguda interrompeu o momento. A porta se abriu e uma menina entrou correndo. Cabelo cacheado voando, mochila nas costas. Sofia! Ricardo pareceu surpreso. Pensei que você ia voltar só à noite. Mamãe tinha um compromisso. Me trouxe mais cedo. Sofia parou ao ver Amélia. Oi? Oi. Amélia se ajoelhou. Você deve ser a Sofia. E você deve ser a Amélia. Sofia se aproximou sem medo. Meu pai não para de falar de você. Sofia. Ricardo corou. Amélia riu. Ah, é? E o que ele fala? Que você é muito legal e inteligente e bonita. Sofia continuou inocentemente. Tá bom, Sofia, acho que... E que ele fica feliz quando fala com você no telefone. Sofia. Amélia estava rindo tanto que as lágrimas escorriam. Ricardo estava vermelho como tomate. Antônio apareceu na sala também rindo. Criança não mente mesmo, né? Eles passaram o resto da tarde juntos. Sofia mostrou seus desenhos. Todos muito bons para uma criança de 7 anos. Antônio contou histórias antigas. Ricardo fez pipoca. Quando chegou a hora de ir embora, Sofia abraçou Amélia forte. Você pode voltar? Posso. Promete? Amélia olhou para Ricardo sobre a cabeça da menina. Ele sorriu, esperançoso, vulnerável. Prometo. No táxi de volta para casa, Antônio olhou para a filha com um sorriso sabido. O quê? Amélia perguntou. Nada. Só achando graça de você finalmente admitir que gosta dele. Eu não, pai. Amélia Maria, eu tenho olhos. Ele riu. E ele claramente gosta de você. É complicado, só se você deixar ser. Amélia olhou pela janela para a cidade passando rápido. Talvez o pai tivesse razão. Talvez ela estivesse complicando. Mas como não complicar quando seus mundos eram tão diferentes? 6 semanas depois. Sério que você vai usar isso? Cláudia olhava para Amélia no vestiário com uma mistura de inveja e descrença. O vestido não era caro. Amélia tinha comprado em uma liquidação, mas era bonito. Preto, simples e elegante. Vou jantar. Amélia respondeu retocando a maquiagem discreta.
Jantar com quem? Amélia hesitou. Nas últimas semanas, ela e Ricardo tinham se encontrado algumas vezes, sempre com desculpas. Discutir o processo, uma atualização sobre o centro. Sofia quer te ver. Mas desta vez era diferente. Ele tinha ligado, não mandado mensagem. A voz nervosa. Amélia, eu gostaria de te convidar para jantar, sem desculpas sobre trabalho ou processos. Só porque eu quero. Se você quiser também. Ela tinha dito sim antes de pensar muito. Com um amigo. Amélia respondeu a Cláudia. Um amigo. Cláudia não pareceu convencida. Você tá diferente, sabia? Diferente como? Mais leve. Mais feliz. Cláudia suspirou. Não sei se é por causa da faculdade ou desse amigo, mas te fica bem. Amélia sorriu surpresa com a honestidade. Obrigada, Clau. Ricardo escolheu um restaurante pequeno em Pinheiros. Nada ostentoso, mas aconchegante. Mesas com toalhas xadrez, velas, música baixa. Ele já estava lá quando ela chegou, levantando-se rapidamente. Você está linda. Obrigada. Você também está bem. Ele usava calça social e camisa sem gravata. O cabelo levemente bagunçado do jeito que ela estava começando a reconhecer como o jeito dele quando está nervoso. Sentaram. Pediram vinho. Algo que Amélia nunca fazia, mas ele insistiu gentilmente. Então, Ricardo começou depois que o garçom se afastou. Sem desculpas de trabalho dessa vez. Sem desculpas, ela concordou sorrindo. Como está a faculdade? De verdade, difícil. Ontem tive aula prática de aplicação de injeção. Achei que ia desmaiar. Ele riu. Mas você conseguiu? Consegui, na segunda tentativa. Ela tomou um gole de vinho. E você? Como está a guerra com o conselho? Ricardo fez uma careta. Marcelo está fazendo campanha para me remover da presidência. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Mas Beatriz e outros conselheiros estão do meu lado. Ele girou o vinho na taça. Vai ser uma batalha. Você se arrepende? De tudo isso? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Nem um segundo. O jantar chegou. Eles comeram conversando sobre tudo. Filmes favoritos, música, infância. Você sempre quis ser CEO? Amélia perguntou. Não, eu queria ser arquiteto. Ele sorriu nostálgico. Adorava desenhar prédios, imaginar espaços. Mas meu pai disse que arquiteto não comandava impérios. E você obedeceu. Obedeci. Durante anos. Ele olhou para ela, até que uma faxineira me mostrou que obedecer cegamente não é força. É covardia. Eu não mostrei nada. Mostrou sim. Você me mostrou o que é coragem. Lutar mesmo quando tudo está contra você. Não desistir da dignidade mesmo quando seria mais fácil. Amélia sentiu o coração acelerar. Ricardo, desculpa. Ele balançou a cabeça. Estou falando demais. Não está. Eles ficaram olhando um para o outro, o restaurante sumindo ao redor. Amélia, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Ele respirou fundo. Eu gosto de você. Não como cliente, não como filha de alguém que preciso compensar. Eu gosto de você. Da forma como você ri, como você luta, como você ama seu pai. Da forma como você faz até lavar louça parecer importante. Amélia não conseguia respirar direito. Eu sei que nossos mundos são diferentes, ele continuou. Eu sei que as pessoas vão falar, vão julgar. Eu sei que é complicado, mas eu também gosto de você. Ricardo parou no meio da frase. O quê? Eu também gosto de você, ela repetiu mais firme agora. E também tenho medo. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo de não ser suficiente. Medo de que isso seja só um momento e depois você perceba que não faz sentido. Amélia, mas eu gosto de você. Da forma como você se importa. Como você tenta fazer o certo mesmo quando é difícil. Como você é com sua filha. Como você... Ela sorriu através das lágrimas. Como você ficou vermelho quando Sofia contou que você fala de mim. Ele riu, limpando os próprios olhos. Ela nunca vai me deixar esquecer isso. Não mesmo. Eles riram juntos, a tensão se dissolvendo. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa. Amélia a pegou. Então, a gente tenta? Ele perguntou. Devagar. No nosso ritmo, sem pressão. Sim, ela sussurrou. A gente tenta. Ele a levou para casa, não de táxi, mas dirigindo seu carro simples.
Pararam em frente ao prédio dela. A rua estava quieta. Apenas alguns moradores voltando tarde do trabalho. Obrigada, Amélia disse. Pelo jantar. E pela honestidade. Obrigado você, por me dar uma chance. Eles ficaram ali sem saber bem como terminar a noite. Eu posso te beijar? Ricardo perguntou, hesitante. Amélia sorriu. Pode. Ele se inclinou devagar. Ela foi ao encontro. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Boa noite, Amélia. Boa noite, Ricardo. Ela saiu do carro, subindo as escadas do prédio. Antes de entrar, olhou para trás. Ele ainda estava lá, acenando. Ela acenou de volta, o coração cheio de algo que não sentia há muito tempo. Esperança. 2 semanas depois. Vocês viram isso? Cláudia entrou no vestiário como furacão, jogando o celular na frente de Amélia. Foto borrada, mas reconhecível. Amélia e Ricardo saindo de restaurante, mãos entrelaçadas. Manchete. CEO da Almeida Corp em romance com funcionária que processa a empresa. O estômago de Amélia revirou. Como tá em todo lugar, Cláudia mostrou mais sites. E os comentários? Amélia, não são bonitos. Amélia não precisava ler. Podia imaginar, interesseira, oportunista. Golpe do baú. Dona Lourdes quer falar com você. Mais tarde, no escritório de Dona Lourdes. Senta, Amélia. Lourdes parecia cansada. Olha, eu tentei. Defendi você, mas o Recursos Humanos está pressionando. E agora com essa foto? Vão me demitir, Amélia completou a voz oca. Estão tentando. Conflito de interesses, dizem. Você processa a empresa e namora o CEO. Lourdes suspirou. Mas tem algo estranho. O quê? Ricardo bloqueou. Usou o poder de CEO para vetar a demissão. Lourdes olhou para ela. Mas isso só piorou as coisas. Agora dizem que ele está usando a posição para proteger você. Que é exatamente o conflito que queriam evitar. Amélia sentiu o mundo desmoronar. Eu não pedi isso. Eu sei. Mas é a realidade. Lourdes colocou a mão sobre a dela. Amélia, você é boa funcionária. Mas talvez seja hora de você mesma decidir o que quer fazer. Naquela noite, no apartamento de Amélia, Ricardo bateu na porta pela 3ª vez. Antônio abriu a porta. Ela não quer ver você, rapaz. Eu sei. Mas preciso. Por favor. Antônio suspirou, deixando-o entrar. Amélia estava na cozinha de costas. O que você faz aqui? Vim explicar. Explicar o quê? Que você bloqueou minha demissão sem me consultar. Que agora todo mundo acha que sou sua amante protegida. Eu estava tentando te proteger. Mas eu não pedi. Ela se virou, os olhos vermelhos. Você não entende? Cada vez que você usa seu poder por mim, você prova o que eles dizem. Que eu sou oportunista, que estou com você por interesse. Quem liga para o que eles dizem? Eu ligo! As lágrimas caíram. Porque, diferente de você, eu não tenho rede de segurança. Se isso der errado, eu perco tudo. Meu emprego, minha reputação, minha dignidade. Ricardo se aproximou, mas ela levantou a mão. Eu preciso pensar. Amélia, vai, por favor. 2 dias depois, Amélia toma a decisão. Ela entrou no escritório de Dona Lourdes com o envelope na mão. Minha carta de demissão, voluntária. Lourdes arregalou os olhos. Amélia, eu decido sair. Não porque fui forçada, porque eu o escolho. Sua voz estava firme. Já não quero que ninguém diga que fiquei por proteção do CEO. Eu saio de cabeça erguida. Lourdes pegou a carta respeitosa. Você tem certeza? Tenho. E daqui para frente vou me dedicar à faculdade. Amélia sorriu pequeno. Sempre quis ser enfermeira. Está na hora. Ricardo descobre. Liga para ela. Você se demitiu? Eu pedi demissão, diferente. Amélia, você não precisava... Precisava sim. Por mim. Pela minha dignidade. Ela respirou fundo. Ricardo, eu gosto de você. Mas não posso ficar em dívida. Não posso ser a namorada protegida do CEO. Entende? Silêncio do outro lado. Entendo. E nós? Nós continuamos. Mas do meu jeito agora. Como Amélia Silva, estudante de enfermagem. Não como funcionária sua. Não como alguém que você precisa proteger. Ricardo riu baixo, emocionado. Você é incrível. Eu sei, ela sorriu. Agora vem aqui me buscar. Vamos sair publicamente, sem esconder. Tem certeza?
mais do que nunca. Se vão falar de qualquer jeito que falem, mas vão falar da verdade, que a gente se gosta. E que eu não tenho vergonha disso. Naquela noite, eles saem publicamente. Restaurante movimentado. Ricardo e Amélia entraram de mãos dadas, sem esconder. As pessoas olharam, tiraram fotos. Amélia ergueu a cabeça. Ricardo apertou a mão dela. Juntos! Ele sussurrou. Juntos. E pela primeira vez eles jantaram sem medo. Porque a verdade estava do lado deles. E isso era tudo que precisavam. A reunião extraordinária do conselho foi marcada para uma segunda-feira. Amélia insistiu em ir. Você não precisa, Ricardo começou. Preciso sim. É sobre nós, sobre tudo. A sala de reuniões estava tensa. Marcelo liderava a oposição, 6 conselheiros ao lado dele. Beatriz e outros 3 apoiavam Ricardo. Vamos direto ao ponto. Marcelo começou. Ricardo, você comprometeu a empresa, pagou milhões em um processo questionável, iniciou um relacionamento inadequado com a requerente e agora a imprensa nos ridiculariza. O processo não é questionável, Beatriz contra-atacou. É legítimo. E o relacionamento? Outro conselheiro perguntou. Como explicamos isso aos acionistas? Ricardo se levantou. Vou explicar. Sua voz era firme. Amélia Silva não é oportunista. Ela é a filha de um homem brilhante que esta empresa roubou. Um homem que passou 25 anos destruído porque ninguém acreditou nele. E quando descobri isso, fiz o que qualquer pessoa decente faria, consertei. Consertou-se envolvendo romanticamente com ela? Me envolvi com ela porque é impossível não se envolver com alguém tão extraordinário. Ricardo olhou para Amélia. Ela trabalhou a vida inteira. Estudou à noite. Cuidou do pai doente e nunca perdeu a dignidade. Ela me ensinou mais sobre integridade em 2 meses do que aprendi em 35 anos neste escritório. Marcelo bufou. Que discurso bonito. Mas não muda o fato de que você está colocando interesses pessoais acima da empresa. Não. A voz de Amélia cortou o ar. Todos olharam para ela. Desculpa, mas não. Ela se levantou, as pernas tremendo, mas a voz firme. Eu não pedi nada disso. Não pedi para descobrir que meu pai foi roubado. Não pedi para Ricardo fazer o que é certo. E definitivamente não pedi para me apaixonar por ele. Ela olhou ao redor da mesa. Mas aconteceu. E sabe o que mais? Eu não me arrependo. Porque pela primeira vez na vida, alguém me viu. Alguém viu meu pai. E decidiu que justiça valia mais que conveniência. Senhora Silva, Marcelo começou. Eu não terminei. Amélia o cortou. Vocês querem tirar Ricardo da presidência. Façam. Mas saibam que estarão tirando o único CEO que teve coragem de admitir erros, compensar vítimas e reconstruir esta empresa com ética. Ela pegou a bolsa. E quando fizerem isso, eu vou contar essa história para cada jornalista que quiser ouvir. Silêncio absoluto. Amélia saiu da sala, o coração disparado. Ricardo a seguiu. Amília. Ela parou no corredor. Desculpa. Não devia ter falado. Ele a beijou ali mesmo no corredor corporativo, com câmeras de segurança e possíveis testemunhas. Você foi perfeita. Ele sussurrou. A votação foi apertada, 6-5. Ricardo permaneceu como CEO, mas Marcelo não aceitou a derrota em silêncio. Isso não acabou, ele rosnou ao sair. Beatriz apenas sorriu. Não, mas você perdeu. 4 meses depois, Amélia ajustou o jaleco branco, olhando-se no espelho. Primeiro dia de estágio no hospital público. Você está nervosa? A colega de turma perguntou. Apavorada. Vai dar certo. Você é boa nisso. Amélia sorriu. Talvez fosse verdade. O celular vibrou. Ricardo, boa sorte no primeiro dia. Sofia e eu estamos torcendo por você. Ela sorriu, respondendo rapidamente, antes de guardar o celular. 6 meses depois. Papai! Sofia correu pelo centro cultural, os passos ecoando no hall recém-inaugurado. Ricardo a seguiu rindo. Sofia, devagar. Mas a menina já tinha encontrado Antônio, sentado em uma cadeira de rodas, ainda se recuperando do transplante bem-sucedido de 3 meses atrás. Vovô Antônio, vovô! Antônio abraçou a neta de coração, os olhos brilhando. Minha netinha. Amélia observava de longe, o coração apertado de felicidade. Ricardo se aproximou, passando o braço em volta dela. Você tá bem? Mais que bem.
Ela se apoiou nele. Olha tudo isso, Ricardo. O nome do meu pai. Jovens estudando. Sonhos sendo construídos. É tudo dele. E seu. A cerimônia de inauguração começou. Jornalistas, políticos locais, moradores da comunidade. Antônio foi convidado a falar. Com a ajuda de Amélia, ele ficou em pé. Ainda fraco, mas determinado. Deus meu, não sou bom com palavras, ele começou, a voz trêmula. Mas quero dizer que passei 25 anos acreditando que tinha falhado, que não valia nada. Lágrimas escorreram. E hoje estou aqui. Meu nome nesse prédio, minha história sendo contada. E é graças a duas pessoas. Minha filha que nunca desistiu de mim. E Ricardo que teve coragem de fazer o que o pai dele nunca fez, admitir o erro e consertar. Aplausos ecoaram. Ricardo limpou os próprios olhos discretamente. 8 meses depois. Você tem que ver isso. Ricardo correu para a varanda onde Amélia estudava, o laptop na mão. O quê? A reportagem. Sobre o centro. Saiu na capa. Ele mostrou. Uma matéria longa detalhada sobre o Centro Cultural Antônio Silva. Entrevistas com alunos. Histórias de jovens que conseguiram empregos, bolsas de estudo e oportunidades. E no final, a história de Antônio, de como foi roubado e como, décadas depois, a justiça foi feita. Olha aqui, Ricardo apontou. Eles entrevistaram 3 dos outros inventores que a empresa roubou. Todos foram compensados. Estão reconstruindo suas vidas. Amélia leu as lágrimas embaçando a visão. A gente conseguiu. Você conseguiu. Você não desistiu. Ela o beijou longa e profundamente. Nós conseguimos. 1 ano e meio se passaram. O jardim estava simples, mas bonito. Flores locais, cadeiras de madeira, um pequeno arco decorado. 50 convidados, amigos reais, família escolhida. Sofia estava linda no vestido rosa, segurando a cestinha de pétalas. Antônio, finalmente recuperado, esperava no início do corredor improvisado. Pronta, minha filha. Amélia segurou o braço do pai. O vestido simples, mas elegante, movendo-se suavemente. Mais que pronta. A música começou. Algo suave, tocado por um quarteto de cordas formado por alunos do Centro Cultural. Amélia caminhou devagar, olhos fixos em Ricardo. Ele estava ali, de terno simples, os olhos vermelhos, sorriso enorme. Quando chegou ao altar improvisado, Antônio colocou a mão dela na de Ricardo. Cuida dela. Com minha vida, o juiz de paz começou. Estamos aqui para celebrar a união de Ricardo e Amélia. Amélia mal ouvia. Olhava para o homem à sua frente. Aquele que a viu quando era invisível, que lutou ao lado dela, que escolheu o certo mesmo quando era difícil. A Amélia Silva aceita Ricardo Almeida como seu esposo? Ela pensou em tudo. Nas madrugadas limpando o chão. No dia em que encontrou o nome do pai. Na primeira vez que Ricardo a viu de verdade. Aceito. Ricardo Almeida aceita a Amélia Silva como sua esposa? Aceito. A voz dele estava firme, apesar das lágrimas. Declaro vocês marido e mulher. O beijo foi aplaudido por todos. Sofia gritou, viva! Fazendo todo mundo rir. Na festa, já à tarde, Antônio pediu a palavra. Eu não sou bom com discursos, ele começou rindo. Mas preciso dizer, Amélia, você passou a vida me cuidando, me sustentando. Acreditando em mim quando eu tinha parado de acreditar. Sua voz embargou. Hoje eu te vejo feliz, realizada com um homem bom ao seu lado. Ele olhou para Ricardo. Obrigado por ver minha filha, por fazer dela prioridade, por nos devolver a dignidade. Ricardo se levantou abraçando o sogro. Não havia olhos secos. Mais tarde, sozinhos por um momento. Amélia e Ricardo estavam na varanda do salão, olhando a cidade ao longe. Você é feliz? Ele perguntou. Mais do que imaginei ser possível. Sem arrependimentos? Nenhum. Ela se virou para ele. E você? Ricardo pensou na pergunta, no império que deixou de construir, no dinheiro que distribuiu, nas escolhas que fez. Nenhum arrependimento. Eu troquei um império por algo muito melhor. O quê? Uma vida com significado. Uma família. E você? Amélia sorriu, os olhos brilhando. Sabe o que é engraçado? 1 ano e meio atrás, eu limpava aquele prédio às 3 da manhã me sentindo invisível, pensando que minha vida seria sempre assim. E agora? Agora eu sou enfermeira. Meu pai está vivo e reconhecido. Eu tenho uma família. Você, Sofia, todos que conquistamos. Ela olhou para a cidade.
E tudo começou porque você sentou no chão do seu escritório e decidiu fazer o que era certo. Não. Ricardo segurou o rosto dela. Começou porque você teve coragem de lutar, de não desistir, de me ensinar que algumas coisas valem mais que conveniência. Eles se beijaram enquanto a cidade brilhava ao longe, aquela mesma cidade que testemunhou cada passo dessa jornada. 3 anos depois, Amélia ajeitou o estetoscópio, terminando o turno no ambulatório do Centro Cultural. 3 dias na semana no hospital público, 2 no centro. A vida que sempre quis. Dr. Amelia. Um garoto de 15 anos correu até ela, ex-aluno do centro que ela tratou meses atrás. Gabriel! Tudo bem? Eu passei na Poli. Engenharia. Ela o abraçou. Forte. Eu sabia que você conseguiria. É por causa do centro. Por causa do seu pai. Por causa de vocês. Os olhos dele brilhavam. Eu vou ser como o Sr. Antônio. Vou criar coisas que ajudam as pessoas. Amélia sentiu as lágrimas queimarem. Ele ia adorar saber disso. Em casa naquela noite, a casa confortável, mas não ostentosa que construíram juntos, Ricardo preparava o jantar enquanto Sofia fazia lição na mesa. Papai, quanto é 7 vezes 8? 56. E você sabe disso. Tá testando o papai? Sofia riu. A porta se abriu. Amélia entrou, cansada mas radiante. Cheguei! Sofia correu para abraçá-la. Mãe! Eu tirei 10 na prova de ciências. Claro que tirou. Você é um gênio. Ricardo se aproximou beijando Amélia. Dia bom? Gabriel passou na Poli. Sério? Aquele garoto do projeto de robótica? Ele mesmo. Amélia sorriu. O centro está funcionando, Ricardo. De verdade. Mudando vidas. Como mudou a nossa? Eles jantaram juntos, comida simples, risadas fartas. Depois, quando Sofia dormiu, Amélia e Ricardo ficaram na varanda. A cidade brilhava lá embaixo. Você se lembra daquela noite? Amélia perguntou. Quando você apareceu no escritório às 3 da manhã. Lembro, eu estava destruído. Acabara de descobrir sobre seu pai. E eu estava aterrorizada. Não sabia se confiava em você. E agora, ela se virou, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa. Agora eu confio em você com tudo. Inclusive com essa notícia, 10 semanas. Ricardo arregalou os olhos. Você está... Nós estamos grávidos. Sim. Ele a pegou no colo, girando, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a cidade se estendia abaixo. A mesma cidade onde uma faxineira invisível encontrou um CEO perdido. Onde a justiça finalmente venceu. Onde 2 mundos impossíveis se tornaram um. Sabe o que eu penso? Amélia sussurrou. O quê? Que às vezes as melhores histórias começam às 3 da manhã. Quando alguém finalmente te vê, Ricardo completou. E quando você decide lutar, ela acrescentou. Juntos, ele finalizou. Juntos. Era tudo o que precisavam. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.